Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Salmo 32. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele e que o Senhor não considera iníquo, e cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantaram, elas não me alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para te aconselhar. Não sejais como o cavalo ou a mula que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não podereis obedecer. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Verso 7. Tu és meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Pai, no nome de Jesus, te damos graças, porque começamos, ó Pai, mais um culto. Dessa vez não é um ajuntamento presencial, mas ainda assim um culto, Senhor, que prestamos ao Senhor, ó Pai. O Senhor é o nosso abrigo, o nosso refúgio em todos os momentos. Oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor possa nos abençoar na leitura da Tua palavra, ao compartilharmos mais essa porção, que em tempos, ó Deus, de escassez, de angústia, de sofrimento, a palavra do Senhor traga o conforto que nós tanto precisamos, ó Pai. Que possamos ser envolvidos com a presença do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, se fazer presente em cada lar, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoando, ó Deus, a vida, a família de cada um de nós. Seja com o nosso lar, ó Pai. Que a boa mão do Senhor, ó Pai, esteja sobre nós e nos abençoe em todo o tempo. Oramos, Senhor, pedindo também a Tua proteção para aqueles que estão na frente da batalha, Senhor, os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, agentes, ó Deus, do governo, ó Pai, os nossos líderes, ó Pai, os órgãos também, ó Deus, que estão cuidando, ó Deus, planejando, ó Deus, estratégias, ó Pai, para que possamos vencer essa batalha. Amamos ao Senhor, ó Pai, e queremos reconhecer, ó Deus, que não há outro Deus a não ser o Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, esteja, ó Deus, conosco, ó Pai. Toma nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos amar os Teus caminhos, pois sabemos que o Senhor é perfeito em todos os Teus caminhos. Soberano é o Senhor, ó Pai. Que possamos amar verdadeiramente o Senhor, ó Pai. E que a nossa vida possa evidenciar isso, para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o nosso primeiro domingo em que não temos uma reunião coletiva, em função da nossa pandemia. Eu gostaria muito que esse fosse o primeiro e também o último, e que em breve a gente possa estar junto, desfrutando do benefício de nos reunirmos enquanto Igreja do Senhor Jesus. Devemos clamar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos clamar ao Senhor para que Deus abençoe aqueles que estão na linha de frente, né, os médicos, profissionais de saúde, os enfermeiros, os voluntários também, que têm colocado a vida em risco, a família também, em prol do bem de outras pessoas que estão acometidas por essa enfermidade. Precisamos também entender que Deus está no controle. Nada foge do controle de Deus. E que no tempo devido Deus nos dará cura. Uma vez que nada acontece fora da vontade de Deus. Precisamos entender também
que Deus permite algumas coisas para que sejamos tratados, né, trabalhados, quebrados. Se Isaías diz que agradou ao Pai a moer o Filho, acaso não vai agradar a Deus a nos moer também? E da mesma forma que o Senhor Jesus, enquanto era moído pelo Pai, ele glorifica o Pai em submissão, em obediência, e produz frutos, né, que glorificam o nome do Pai. Da mesma forma, eu e você, enquanto estamos sendo também, né, tratados nesse momento, que possamos dar e desenvolver os frutos que de fato glorificam e exaltam o nosso Deus. Nosso texto de hoje é um texto que eu comecei no domingo pela manhã, falando dos saduceus e acerca da ressurreição. E naquela manhã não tinha um tema para a mensagem, mas hoje eu queria pensar num tema que é maravilhados e submissos. Maravilhados e submissos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versos 23 em diante, que diz assim: Naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com uma questão: Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e lhe dar descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, qual dos 7 ela será esposa? Considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhe esclareceu: Vós estáis equivocados por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por isso ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, multidões ficaram estupefadas com o ensino de Jesus. Em outras versões vai dizer que a multidão ficou maravilhada. Maravilhados e submissos. Esse relato também nós nos encontramos no Evangelho de Marcos e também Lucas, capítulo 20. E é exatamente no versículo 39 do capítulo 20 de Lucas que vai dizer que os fariseus, aliás, os saduceus, depois de ouvirem, né, toda a explicação de Jesus, vai dizer: Mestre, falastes muito bem. E o que eu queria pensar acerca desse tema é que às vezes muitas pessoas ficam maravilhadas com o ensino de Jesus. Elas acabam se beneficiando, né, do poder, da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus ou do próprio Senhor Jesus, mas nada muda na vida delas. Ficam maravilhadas, são abençoadas, mas acontece aquilo que nós chamamos de tocar apenas na esfera da alma. Toca apenas no campo das emoções. Mas ao participarem, né, da manifestação e da graça de Deus, nenhum fruto é produzido. Isso não gera nenhuma mudança de comportamento, nenhuma submissão, nenhuma obediência ao Senhor. Infelizmente, muitas pessoas nesse aspecto são intocáveis. Não permite que o Espírito Santo de Deus as toque e produza uma disposição verdadeira de serem submissas e de submeter à autoridade do Senhor Jesus. Eles vão chamar de mestre, mas na verdade nunca tiveram a intenção de obedecer ao Senhor Jesus. Quando a gente pensa no que diz respeito ao procedimento dos fariseus, dos saduceus e dos governantes, todos eles sabiam extremamente da autoridade de Jesus e sabiam que a autoridade de Jesus vinha, na verdade, pelo Pai Celestial, mas ainda assim eles não queriam aceitar a autoridade de Jesus, não queriam reconhecer a autoridade de Jesus. Ficaram impressionados, maravilhados, mas ainda assim não se submetiam à autoridade do Senhor Jesus. A evidência de que nós fomos tocados pelo Senhor é de fato a nossa obediência, a nossa renúncia e a nossa submissão ao Senhor Jesus. Versículo 23. Naquele mesmo dia, os saduceus que pregavam a inexistência da ressurreição aproximaram de Jesus com uma questão: Saem os fariseus, entram os saduceus. E no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13,
narra o contexto também de Mateus capítulo 4, falando da tentação de Jesus. Mas Lucas traz para a gente um detalhe, né, que parece sutil. E Lucas registra assim o versículo 13. Assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo o deixou até tempo oportuno. Na prática, é assim que acontece a ação de Satanás. Ele, na verdade, nos tenta em todo tempo, em todo momento. Todo tempo lhe é oportuno. Se estamos no deserto e buscando comunhão com o Senhor, Ele vai nos tentar. Se estamos fugindo da presença do Senhor, da mesma forma, Ele vai procurar situações também para nos tentar. Ele não folga. Mas glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque o salmista vai dizer no Salmo 21, 121, que Deus também é o Deus que não dorme e nem cochila. Por isso, se estivermos curvados aos pés do Senhor Jesus e munidos da palavra de Deus, nós sempre vamos obter a vitória. Os saduceus eram, na verdade, um grupo político-religioso e, na sua maioria, formado ali por sacerdotes. Era como se fosse uma elite, né, uma classe mais elitizada da nação de Israel, ao contrário dos fariseus, que era formado mais por pessoas da base mesmo. Os saduceus não criam em ressurreição, não criam em anjos, nem criam também em espírito. Ao contrário dos fariseus que já criam na ressurreição. E Paulo, sabendo, né, dessa divisão entre eles, dessa disputa entre eles, acabou causando ali no Sinédrio, em Atos capítulo 23, uma grande confusão, enquanto ele falava também ali no Sinédrio. Você pode acompanhar isso depois em Atos capítulo 23. Eles vão usar Deuteronômio 25 para trazer esse caso, né, fazendo menção da lei do levirato, que era, na verdade, uma lei de Moisés, que foi colocada com mais detalhes em Deuteronômio capítulo 25, você pode ler também, mas na prática começa em Gênesis 38, uma história também muito conhecida com Tamar. Você pode acompanhar isso em outro momento. Mas o objetivo era que o homem pudesse ter sua descendência continuada mesmo depois de estar morto. Um de seus irmãos, a sequência diria isso, né, faria com que o irmão pudesse coabitar com essa cunhada, e assim que nascesse o primeiro filho, um homem, então, esse filho era considerado desse irmão falecido. Um homem morrer sem deixar um filho e carregar o seu nome, sem possuir uma herança, era considerado uma grande calamidade naqueles tempos. Os judeus julgavam, então, que todos os meios possíveis deviam ser feitos para evitar, na verdade, essa catástrofe. Capítulo 20, versículos 25 a 28. Entre nós havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. Da mesma maneira ocorreu o segundo, o terceiro e até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Provavelmente, o texto lido e a história apresentada a Jesus não fosse uma história real. E é bem certo que não era. Mas eles usaram essa situação para ridicularizar a ressurreição, uma vez que eles não criam na ressurreição. O que seria um problema para os saduceus nunca foi um problema para Deus. Se o fosse, Deus não teria permitido essa lei em Israel. Mas pensar na pergunta que eles fizeram para o Senhor, de uma certa forma, foi bom para nós. Porque ao intentarem contra o Senhor e ao tentar pressioná-los, o Senhor também nos dá uma aula maravilhosa acerca da ressurreição. O Senhor acaba não só respondendo aos saduceus, mas deixando para nós princípios que vão confirmar aquilo que nós temos como esperança, uma ressurreição com o Senhor. Pensando nisso, lembrei de Romanos capítulo 8, onde Paulo vai nos dizer que Deus age em todas as coisas, a fim de que tudo coopere para o nosso bem. Ou seja, que bom que eles perguntaram ao Senhor. Eles acharam que Jesus ficaria enrolado com a pergunta, mas na verdade nunca teve uma pergunta difícil para o Senhor. Todas o Senhor tem resposta. O Senhor é aquele que tem resposta para todas as nossas perguntas.
mas às vezes nós não entendemos a resposta de Deus, não entendemos o agir de Deus, nem o tempo de Deus. Às vezes nós fazemos perguntas e não conseguimos obter respostas. Talvez porque a gente não tenha maturidade, talvez porque haja dureza no nosso coração, talvez porque a gente de fato não queira ouvir a resposta que o Senhor tem para nós. Em outras ocasiões, as respostas às nossas perguntas virão mais tarde, mas o fato é, elas virão. E se nós conseguimos andar pela fé, mesmo não tendo todas as respostas hoje, quão maravilhoso será o dia em que nós estivermos diante do Senhor e Ele poderá então assim responder todas as nossas perguntas. Então lhe esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Uma palavra-chave aqui é errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A raiz de todos os males é, na verdade, a falta de conhecimento, ou a falta de aplicação da palavra de Deus, ou seja, conhecemos, mas não queremos aplicar. Muitas vezes o erro é por não conhecer, por ignorarmos, por desprezarmos, por não valorizarmos, e por isso nós sofremos tanto. Por isso, muitas vezes há problemas nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, porque nós não queremos, de fato, trazer a palavra de Deus como um princípio para nortear os nossos relacionamentos. É impossível pensar, irmãos, que o mundo vai melhorar, porque as pessoas hoje estão desprezando a palavra de Deus, se afastando da palavra de Deus, estão, na verdade, ignorando a palavra de Deus e outros até zombando da palavra de Deus. Só pode haver uma melhora no homem ou no mundo a partir do momento em que as pessoas começarem a dar ouvido a Deus e, acima de tudo, a se submeterem à palavra de Deus. A ressurreição é a oportunidade de Deus mostrar o seu poder. A morte mostra para o homem que ele não pode confiar em si mesmo. A morte mostra para o homem que o homem tem uma necessidade de se apegar a algo maior do que ele e algo maior do que a morte. Para muitos, a morte é uma tragédia final, mas Cristo tem poder sobre a morte. Por isso, Paulo, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos de 55 a 57, vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ressurreição dos mortos é, sem dúvida, uma das maiores provas do poder de Deus, para todos aqueles que creem que para Deus nada é impossível. Verso 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são, todavia, como os anjos do céu. O Senhor não se preocupa em provar se existe ou não a ressurreição. Para Ele é uma verdade tão certa que Ele já começa a falar da ressurreição. Será outra realidade. E enquanto eu lia esse texto, eu me lembrei de uma reportagem falando sobre pessoas que moravam numa comunidade, naquilo que denominamos como favela, e elas tiveram que sair daquele lugar, porque o Estado usaria aquela região ali para fazer algumas obras. E eles então fizeram prédios residenciais naquele projeto chamado Minha Casa Minha Vida, tiraram essas pessoas desse local, das favelas, e levaram essas pessoas para morar nesses prédios, nesse conjunto habitacional. Não demorou muito tempo, começou um grande problema de relacionamento entre os vizinhos. Isso acontecia porque as pessoas que estavam agora nos apartamentos, vira e mexe, jogavam lixo pela janela. E aí o lixo sempre caía na porta de um vizinho, ou então caía de frente a alguma das casas, ou alguns telhados, então, dos andares abaixo. E aí começou uma grande confusão. Eles então se reuniram e foram conversar sobre isso. E aí uma pessoa então sugeriu que eles tivessem um projeto para que eles reaprendessem a conviver naquele local. Porque era um hábito muito comum. As pessoas, enquanto viviam na comunidade, nas favelas, nas suas casas, tinham terreiros e quintais,
eles estavam ali a todo momento jogando todo o lixo pela janela, mas caía no próprio quintal e terreno deles. Agora era diferente. Eles estavam no novo local, no novo ambiente. E quando o Senhor fala de ressurreição, é o princípio que a gente precisa aprender. A ressurreição não é apenas uma mudança de endereço, onde nós saímos daqui e vamos para o reino celestial, mas é uma mudança de comportamento. É tudo novo, não é só uma mudança de endereço. Estaremos totalmente mudados, seremos transformados. A imagem moral e metafísica também do Senhor Jesus. O texto vai dizer: não casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Primeiro que esse texto e os de Evangelho de Marcos e também de Lucas não dizem nada acerca da sexualidade dos anjos, dizendo que não existe homem ou mulher, macho ou fêmea. Diz apenas que eles não casam e não são dados em casamento e também são de uma constituição diferente dessa que nós temos, uma vez que são seres espirituais. Mas interessante a gente pensar também no que diz respeito à palavra de Jesus e algumas coisas que nós podemos pensar. Primeiro algumas pessoas ao lerem esse trecho ficaram extremamente angustiadas. Por quê? De pensar que no reino celestial não haverá mais casamento, ou uma continuidade do vínculo que foi estabelecido aqui. Pensa num casal que sempre viveu de uma forma mais ajustada, um relacionamento sadio, convivendo bem, e de repente eles começaram a entrar em angústia, em depressão e numa profunda tristeza porque não contemplavam uma continuidade ao lado do cônjuge que tanto amavam. Outros casais, ao ler esse texto, ao invés de ficarem angustiados, ficaram extremamente felizes. Por o casamento estar conturbado, cheio de problemas e dificuldade, pensaram: graças a Deus, não haverá continuidade. Ou então também pensaram: falta pouco tempo, vou perseverar. É só um instante, é só aqui, e depois tudo acaba. Uma coisa é certa, irmãos: se nós não amarmos, se nós não cuidarmos, não respeitarmos, não formos atenciosos, carinhosos, amigos, companheiros aqui com os nossos cônjuges, certamente nós seremos reprovados por Deus. E não haverá ressurreição para entrarmos na vida celestial. Então, se o seu casamento está ajustado, continue honrando ao Senhor. Preste uma homenagem a Cristo cuidando do seu cônjuge. Se o seu casamento está desajustado, faça a mesma coisa. Preste uma homenagem cuidando do seu cônjuge, honrando ao Senhor. Dessa forma, nós teremos a certeza de que não seremos reprovados, pelo contrário, seremos aprovados por Deus e estaremos como aqueles que serão participantes da vida eterna, da vida celestial junto ao Criador. Aproveite, irmãos, a reclusão. Aproveite esse momento em que a gente está recluso para estar mais próximo do cônjuge, para orar, para estimulá-lo a andar com o Senhor. Aproveite o tempo para conversarem, para estarem mais juntos, mais próximos, para um abençoar o outro. O plano de Deus foi sempre um plano de bênção para o casal. Aproveite esse momento para estreitar os laços, para retomar algumas conversas que há muito tempo não são conversadas. Aproveita a proximidade. Aproveita. Tudo indica que o casamento é só aqui. Aproveite bastante. Honre ao Senhor, glorifique ao Senhor, preste uma homenagem ao Senhor, cuidando do seu cônjuge. Evite ser reprovado e não ser aquele que será um participante do reino celestial. Versos 31 e 32. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Por isso, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos que vivem. Quando nós ouvimos esse texto, pensamos então quão importante, quão necessário é nós examinarmos as Escrituras. Sempre haverá verdades divinamente reveladas e elas não podem passar batidas.
Nós não podemos ter o pensamento do tipo, de novo esse texto? Isso não é para mim. Eu não vou precisar ouvir isso. Eu já sei tudo sobre esse texto. Quando se trata das Escrituras, sempre haverá novidades. Basta que a gente queira ler, ouvir. Deus sempre quer falar ao nosso coração. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Por isso ele vai dizer que ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Faz menção deles como se estivessem vivos e não mortos. Até porque a aliança de Deus feita com eles continuam também. Romanos capítulo 6, verso 8. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Os filhos de Deus não sucumbem diante da morte. Na verdade, aqueles que aceitam Cristo passam da morte para a vida, é que João vai nos ensinar. Versículo 33, ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefadas com o ensino de Jesus. Eles ficaram maravilhados, não só com o conteúdo, mas também com a forma que Jesus havia ensinado. Eles disseram: Mestre, dissestes bem. Lucas capítulo 20, versículo 39. Mestre, dissestes bem. Mas eles não seguem. Embora chame Jesus de mestre, não há nenhuma intenção em obedecer ao Senhor. Eles não prosseguem com a confissão ao ponto de se tornarem discípulos de Jesus. Eles ouvem a resposta, sabem que a resposta é de Deus, sabem que a resposta é convincente, mas ainda assim não se submetem ao governo de Cristo. Ficaram maravilhados, mas não se tornaram submissos. O Senhor Jesus tem resposta para todas as nossas perguntas. Mas uma pergunta que nós precisamos fazer é: queremos de fato nos submeter às respostas que o Senhor Jesus tem para nós? Queremos aceitá-las? Queremos obedecê-las? Precisamos perguntar: o que o Senhor tem contra mim? Precisamos perguntar: Senhor, o que o Senhor tem contra mim? O que precisa ser ajustado na minha vida? Nós podemos ficar maravilhados com a palavra de Deus, com os milagres de Deus, com as bênçãos de Deus operadas nas nossas vidas, com os livramentos. Mas de nada valerá se isso não nos levar a nos submetermos ao governo de Cristo. Precisamos nos render ao Senhor, aceitar o seu governo sobre nós, aprendermos a clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos aprender a clamar: vem, Senhor, toma o seu lugar. Precisamos aprender a orar: Senhor, entrego minha vida aos teus cuidados, perdoa os meus pecados, pois eu creio que o Senhor tem todo o poder e autoridade para me transformar num cidadão do reino celestial. Ao Senhor Jesus toda a honra, a Deus toda a glória e todo o nosso louvor, ao Espírito toda a nossa submissão. Os fariseus, aliás, os saduceus, ficaram maravilhados, mas não se tornaram submissos. Que possamos ficar maravilhados com o agir de Deus, mas que também possamos nos submeter ao governo de Cristo, para que o tenhamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos faça ver a manifestação do Senhor e que isso gere uma profunda mudança no nosso caráter, ao ponto de fato sermos discípulos do Senhor, amando o Senhor e vivendo em submissão ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor, ó Pai. O Senhor é aquele que de fato sonda os nossos corações. O Senhor é aquele, ó Deus, que é suficiente nas nossas vidas, capaz de responder, Senhor, todas as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Há momentos em que nós não entendemos o agir do Senhor, ó Pai, e mesmo assim confiamos em Ti. Andamos, ó Deus, não pelo que vemos, mas andamos, ó Deus, confiados no poder do Senhor. Nossa oração, ó Pai, é para que no nome de Jesus, o Senhor possa tomar o lugar do Senhor na nossa vida, no nosso coração. Que possamos aceitar, ó Pai, as respostas do Senhor para a nossa vida. Que
que nos tornemos obedientes ao Senhor, ó Pai. Que tenhamos experiências maravilhosas, transformadoras com o Senhor, ó Pai. Que isso molde o nosso caráter, mude a nossa vida, nos faça viver como servos que estão comprometidos com o Teu reino e com a Tua vontade. Toma o Teu lugar, Senhor, no nome de Jesus. Oramos a Ti, Senhor, pedindo, aquieta o nosso coração nesse tempo, Senhor. Nos faça buscar a Tua presença, a comunhão com o Senhor, amar a palavra do Senhor, para que não venhamos a errar e a sofrer por negligência, Senhor, por falta de discernimento, por negligenciarmos a palavra do Senhor. Que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, Senhor. Nos faça olhar para o Senhor em todo o tempo, Senhor. Livra-nos, ó Deus, das tentações do inimigo, Senhor. Que sejamos, ó Deus, aprovados pelo Senhor. Que tenhamos uma conduta que glorifique e exalte o Teu nome. Abençoa, Senhor, o nosso casamento, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ó Pai. E que no nome de Jesus tenhamos um relacionamento que glorifique o Teu nome, ó Pai. Abençoa, restaura, Senhor, o nosso relacionamento, os nossos casamentos, a nossa família, Senhor, no nome de Jesus. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque cremos que o Senhor tem poder de nos transformar em cidadãos do reino celestial. Louvado e exaltado seja sempre o Teu santo e poderoso nome. Por isso nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, que tenhamos uma semana abençoada. Terça-feira estamos de volta, nosso culto às 19 horas. E se Deus quiser, vamos fazê-lo através do WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a família. Em nome de Jesus. Amém.